Muito bem, bom dia, meus amados irmãos. Nós vamos abrir as Escrituras Sagradas, Efésios 4, 25 em diante. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos, as próprias mãos, o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, assim transmita graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém. Vamos mais uma vez orar? Ó Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, agradecidos pelo raiar desse novo dia na nossa existência. Um dia de alegria e paz, um dia de comunhão com o Senhor, um dia em que o Senhor nos dá o privilégio de mais uma vez estarmos aqui neste recinto sagrado, para estarmos louvando, bendizendo o Teu nome pela vida desta igreja, que tem sido uma agência dos céus na proclamação com fidelidade do glorioso Evangelho de Jesus. Aqui nos encontramos também prontos para sermos edificados pela Tua palavra. E todas as vezes que nós a lemos e refletimos nela, nós certamente crescemos espiritualmente, porque ela tem poder de nos edificar. Lemos esse texto precioso e rogamos que o Senhor nos fale através dele, em o nome de Jesus. Amém. Verso 27. Nem deis lugar ao diabo. Meus amados irmãos, apesar de muitas pessoas veem a Satanás, o diabo, como uma mera figura lendária e mitológica, como a figura do dragão ele existe. Ele é real. Embora os nossos olhos não o vejam, mas sem dúvida alguma ele é real. E uma prova inequívoca de que ele de fato existe é esse mundo avesso que está aí diante dos nossos olhos. Com tantas coisas ruins, muita violência, muita maldade, muita perversidade, muita mentira, muita falsidade, muita imoralidade. Esse é o mundo que está aí diante dos nossos olhos, que a Bíblia diz que o seu príncipe é o diabo. Então não tem como a gente olhar para esse mundo e não ver que de fato o diabo existe. E ele tem agido sobretudo nesses últimos tempos, porque sabe que o seu tempo está se findando. Aliás, lá no livro de Apocalipse há uma advertência que nos diz assim: ai da terra, porque o diabo desceu até vós, cheio de cólera e de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O fim dele já foi decretado pelo Deus soberano. E ele, sabendo que o seu fim está próximo, ele mais que nunca tem de fato agido no mundo. A guerra atroz, como esta que está acontecendo nesses últimos dias, lá no leste europeu, entre a Ucrânia e a Rússia,
Que coisa terrível, que coisa cruel e desumana. E naquilo, sem dúvida alguma, tem o dedo do inimigo, que produz toda a violência que existe no mundo. Então, meus amados irmãos, se referindo ao caráter de perversidade, a má índole de Satanás, o diabo, a Bíblia o trata de várias formas, chamando de vários nomes. Como, por exemplo, lá em João 8, verso 44, o Senhor Jesus se refere a ele como pai da mentira, dizendo assim: quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque desde o início nunca se firmou na verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, isto é, da sua índole, pois desde o início nunca se firmou na verdade. Foi ele que, com uma tremenda mentira, levou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, a pecarem contra o Senhor, dizendo que se eles comessem do fruto da árvore que estava no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, eles seriam iguais a Deus, poderiam competir com Deus. E eles comeram. Depois de absorverem a esta mentira tão terrível de Satanás, comeram do fruto proibido e se afastaram de Deus. E com ele, claro, todos nós, porque eles nos representavam. Eles eram os cabeças federais de todo o gênero humano. Deus fez com eles o chamado pacto das obras. Se eles tivessem obedecido a Deus, nós teríamos sido beneficiados também com a obediência deles. Mas como eles desobedeceram, nós consequentemente sofremos as consequências da desobediência deles, os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ele mentiu, fazendo acusações a Jó diante de Deus, dizendo que Jó, um homem íntegro, reto, que andava nos caminhos do Senhor, só tinha um procedimento assim, porque Deus o abençoava grandemente. E que se Deus tirasse as bênçãos da vida de Jó, Jó pecaria contra o Senhor. E Deus lhe deu autoridade para tocar em algumas coisas a vida de Jó. Nos bens materiais, na saúde e na própria família. Só não permitiu que tirasse-lhe a vida. E assim foi que ele acusou a Jó de ser uma pessoa que era fiel a Deus simplesmente por uma questão de conveniência, isto é, porque era abençoado por Deus. Ele mentiu quando induziu o próprio Filho de Deus também a pecar contra o Pai. A última, terceira tentação do inimigo foi uma tremenda mentira, dizendo que ele era o dono de todo o universo, de todas as coisas que foram criadas pelo próprio Deus. E prometeu ao Filho de Deus que lhe daria tudo se prostrado ele o adorasse. Mas o Senhor, que conhece todas as coisas, e a índole do inimigo, sabendo da sua tremenda mentira, lhe disse: retira-te, Satanás, vai-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. E ele continua mentindo nos dias de hoje. Quanta mentira, não é verdade? Como tem o inimigo usado a internet, usando seus agentes no mundo para disseminar a mentira. A mentira tem sido uma arma predileta nas suas mãos. Sempre foi e há de continuar sendo, até que Cristo volte para decretar o seu fim e assim acabar com todo o mal que existe no mundo. Mas, meus irmãos, ainda em João 8, verso 44, o Senhor Jesus se refere a ele chamando de homicida, de assassino. E naquele fato relatado lá por Moisés no livro de Gênesis, o primeiro assassinato da terra, quando Caim
derrama o sangue do seu irmão, mesmo depois de ser advertido por Deus, dizendo que o pecado jaz à porta e que ele deveria se dominar, ali, sem dúvida alguma, tem o dedo do inimigo. Então ele é chamado de assassino. Em Mateus capítulo 4, verso 3, esse evangelista relata a tentação de Jesus, chamando o diabo de tentador. O texto nos diz: então o tentador, aproximando dele, disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras transforme em pães. Em João 8,16, verso 11, ao falar sobre a missão do Consolador, do Espírito Santo, que viria para ficar em lugar do Senhor Jesus, porque ele voltaria à casa do Pai, o diabo é chamado de o príncipe desse mundo. Ele é o príncipe desse mundo, dizendo que ele já está julgado como príncipe desse mundo, porque o seu fim já foi decretado por Deus, uma vez que ele é um ser irremediavelmente perdido. Muito bem, em Tessalonicenses, capítulo 1 de Paulo, a Tessalonicenses, capítulo 3, verso 5, Paulo, ele demonstra a sua grande preocupação com os novos convertidos ao Evangelho de Tessalônica, com receio de que eles fossem vítimas fatais desse inimigo cruel, dizendo assim: mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e tornasse inútil o nosso labor. Então ele é chamado de tentador. Em 2 Coríntios ainda, Paulo, escrevendo àqueles irmãos daquela importante cidade, lá no capítulo 4, verso 4, Paulo diz que ele é o Deus desse século, dizendo que ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. De fato, muitas pessoas estão entorpecidas no entendimento, cegas de entendimento. E por mais que vejam o poder de Deus sendo manifestado através de toda a obra de criação e do sustento de tudo que Ele criou até hoje, essas pessoas não conseguem enxergar esta ação de Deus. As pessoas estão como que cegas de entendimento. Mateus capítulo 10, verso 25, ele é chamado de Belzebu, o maioral dos demônios. E é exatamente por causa dessa índole má, dessa perversidade, de toda a sua crueldade, que depois de plenamente convertido a Jesus, o apóstolo Pedro escreve a sua primeira epístola, lá no capítulo 5, versos 8 e 9, nos fazendo uma solene advertência com respeito a ele, dizendo assim: sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. O apóstolo está fazendo aqui uma alusão ao sofrimento que aqueles irmãos estavam enfrentando em função de uma perseguição atroz e cruel, movida de forma indireta pelo diabo, por Satanás, que usava os seus agentes nesse mundo para intimidar os pregadores do Evangelho, a fim de que o Evangelho de Cristo não fosse mais proclamado para a conversão dos pecadores. Só que quanto mais o inimigo agia usando seus agentes, mais a igreja se purificava e crescia, e se tornava uma potência no mundo. Então, o inimigo nos é apresentado nesses textos aqui como alguém que tem, de fato, uma índole perversa. Aqui em Efésios capítulo 4, verso 25, onde Paulo faz algumas exortações a uma vida de santidade ao Senhor,
de forma bastante prática, ele faz também uma solene advertência com respeito às influências do inimigo, do diabo, de Satanás, dizendo assim: nem deis lugar ao diabo. Nem deis lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo é deixar brecha, é favorecer oportunidade para que ele venha agir e causar sérios males, sérios prejuízos. E nós, portanto, como filhos de Deus, devemos estar no centro da vontade de Deus, não devemos dar qualquer oportunidade para que ele haja nos causando sérios prejuízos, não apenas materiais, mas principalmente prejuízos espirituais. Então Paulo nos diz aqui nos versos 25 a 27, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, e não se ponha sobre o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Paulo sabia que a mentira, a ira e outros sentimentos e atitudes tão ruins como estas eram oportunidades do inimigo agir, causando males ao povo de Deus. Mas, meus irmãos, afinal de contas, de que forma ou de que maneira nós podemos nos blindar contra estas ações nefastas do inimigo? De que forma, de que maneira nós podemos nos proteger a fim de que o inimigo não tenha proveito sobre as nossas vidas? Então é sobre isso que nós gostaríamos de comentar com os irmãos na manhã de hoje, blindando a nossa vida contra toda e qualquer ação do inimigo das nossas almas. Primeiro, reconhecendo que a nossa suficiência vem de Deus. Eu gostaria que alguém lesse para nós, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 3, versos 4 e 5. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Muito bem. O apóstolo Paulo, que tantas lutas enfrentava durante o seu ministério, que tantos desafios enfrentava no seu ministério, ele escreve à igreja de Corintos, que era uma igreja faccionada, dividida. Uma igreja onde haviam 4 grupos. Havia ali um grupo que se dizia ser seguidor de Apolo, outro que se dizia ser seguidor de Cefas, de Pedro. Havia um grupo que era mais assim exclusivista, que se dizia ser seguidor de Cristo. E problemas outros haviam dentro daquela igreja. E o apóstolo Paulo, enfrentando ou vendo esse comportamento errôneo de alguns membros daquela igreja, que certamente estavam sendo instrumentos do próprio inimigo, porque a divisão, a facção não é de Deus dentro da igreja. Ele escreve àqueles irmãos dizendo assim: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. Então, tudo para Paulo era Deus, porque Deus era o dono da igreja. Deus era o Senhor da igreja. E eles deveriam olhar para Deus e não para homens. O dono da igreja deveria ser amado sobre todas as coisas, deveria ser temido, deveria ser cultuado como de fato Senhor. E o dono da igreja é Cristo, o Filho de Deus. Ele veio ao mundo com essa finalidade de fundar uma igreja.
e disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, a nossa suficiência vem de Deus. Nós somos limitados e na nossa limitação nada podemos, mas confiados em Deus, no poder e na graça de Deus, fazemos sim a obra de Deus fluir, crescer, como verdadeiros agentes nas suas mãos, para que a vontade dele se cumpra através do seu povo. Mas a Bíblia nos diz também que nós podemos nos blindar contra a ação do inimigo, fugindo de toda a aparência do mal. Lá na 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, o apóstolo diz: fugir de toda aparência do mal. O mal nem sempre nos é apresentado de forma ruim, né? Ele às vezes nos é apresentado de forma até atraente e convidativa, como aconteceu lá no início, no Jardim do Éden, né? O mal ali esteve, mas Adão e Eva viram o mal como algo agradável, vantajoso, e absorveram o mal sugerido pelo inimigo, e acabaram cometendo o pecado que cometeram, se afastando de Deus, e claro, levando-nos também a nos afastar de Deus. Mas Deus nos dá a capacidade de discernimento através do Espírito Santo, para que nós possamos assim distinguir as coisas, aquilo que convém daquilo que não convém, aquilo que é certo daquilo que não é certo, né? Deus nos dá essa capacidade de discernimento para nós detectarmos o mal, que muitas vezes nos é apresentado pelo inimigo de forma atraente e convidativa. Uma outra forma, meus irmãos, de nós sermos também blindados de toda a ação do inimigo é sujeitando-nos a Deus. Em Tiago, capítulo 4, verso 7, Tiago nos diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, né? Sujeitai a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então aqui Tiago, um dos apóstolos de Cristo, ele nos ensina como vencer estas investidas do vil tentador, nos sujeitando a Deus. E de que forma nos sujeitamos a Deus? Fazendo a sua vontade, fazendo todo o seu querer. Às vezes isso nos custa um preço, não é verdade? Para fazer a vontade de Deus, isso nos custa um preço. Como custou um preço também muito alto ao Filho de Deus vir ao mundo fazer a vontade do Pai. Ele disse que não veio ao mundo de moto própria, de vontade própria, mas para fazer a vontade do Pai. E como foi duro para o Filho de Deus fazer a vontade do Pai. E tanto foi duro fazer a vontade do Pai, que chegou um momento em que ele disse: Pai, afasta de mim este cálice, afasta de mim esse cálice. O cálice da dor, do sofrimento que ele enfrentava pelos nossos pecados, foi de fato duro para o Filho de Deus. Por isso ele ora, suando gotas de sangue lá em Gêmani, dizendo: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas disse também: contudo seja feita a tua vontade e não a minha. Então a vontade do Pai foi feita, porque se a vontade do Pai não tivesse sido feita através do seu Filho, que iria à cruz em nosso lugar, nós estaríamos como o diabo e seus anjos, irremediavelmente perdidos, porque a única coisa que poderia nos salvar era de fato o sacrifício de Jesus na cruz. Ele morreu em nosso lugar, ele cumpriu as exigências do Pai, ele satisfez a justiça de Deus e pagou o preço que nós nunca, jamais poderíamos pagar. Então ele cumpriu a vontade do Pai, ele fez a vontade do Pai, embora tendo sido
dura, mas Ele o fez. E nós, como filhos amados, obedientes, discípulos seus, devemos ser também obedientes, fazendo toda a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. Que Deus nos abençoe e nos dê todo o ânimo, toda a disposição de fato, vivermos uma vida que esteja no centro da vontade de Deus. A Bíblia nos ensina também, meus irmãos, que devemos nos blindar contra toda a ação do inimigo, vigiando em todo o tempo. Em Mateus capítulo 26, verso 41, o Senhor diz aos seus discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus disse isso lá no Getsemane, orando, acompanhado de 3 dos seus discípulos mais achegados, Pedro, Tiago e João. Mandou que eles ficassem ali em oração, e ele se retirou para estar a sós com o seu Pai. Voltou e encontrou os seus discípulos dormindo, e lhes diz estas palavras: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E logo depois disso, nós sabemos muito bem o que foi que aconteceu com Pedro. Negou a Jesus. E talvez essa negação se deu exatamente por falta desse exercício, a oração. Porque a oração nos fortalece espiritualmente. A oração nos põe em comunhão com Deus, em contato com Deus, e nos dá aquele ânimo de que nós precisamos ter para enfrentarmos as lutas, as dificuldades e, sobretudo, as tentações do inimigo, e sermos diante dessas tentações, com a ajuda da graça de Deus, vitoriosos em Cristo Jesus. Então, vigiando e orando em todo o tempo. Vigiando e orando em todo o tempo. A vida do crente deve ser uma vida de oração. A oração na vida do crente não deve ser apenas essa coisa assim de momento, né? De momento, mas uma coisa constante. E nós podemos orar, não só aqui na igreja, nas reuniões de oração, nos nossos lares, mas mesmo andando pelas ruas, no nosso próprio trabalho. Nós precisamos estar em um constante exercício de oração, porque ela vai nos favorecer, ela vai nos ajudar a combater toda e qualquer tentação do inimigo das nossas almas. Mas uma quinta forma como a Bíblia nos ensina que devemos nos blindar contra toda a ação do inimigo é nos ocupando e priorizando as coisas do reino. Mateus 6,33, um texto bastante conhecido, diz o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus Isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Temos o privilégio de termos uma dupla cidadania. Somos cidadãos da pátria amada, que se chama Brasil, mas somos também cidadãos da pátria celestial. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele diz que a nossa pátria está nos céus, de onde nós aguardamos o nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como cidadãos da pátria celestial, devemos buscar em primeiro lugar os interesses do reino de Deus, da pátria celestial, em primeiro lugar. Mas infelizmente nós fazemos uma inversão disso, não é verdade? Nós buscamos muito mais os interesses da pátria terrena ou os nossos interesses pessoais do que os interesses do reino de Deus. Se nós fizéssemos como a Bíblia nos ensina, isto é, buscássemos mais os interesses do reino de Deus,
certamente muito mais nós seríamos abençoados, porque a bênção de Deus é para quem obedece, a bênção de Deus é para quem está no centro da sua vontade, a bênção de Deus é para quem de fato busca em primeiro lugar os interesses do seu reino. Primeiro, testemunhando, dando um testemunho de vida cristã, para que o mundo veja Cristo em nós, dando um testemunho de vida de fato cristã, para que Deus seja assim glorificado. Jesus disse que os seus discípulos deveriam praticar as boas obras para que o mundo pudesse ver a própria imagem dele neles, né? E Deus ser assim glorificado. Então, Deus em primeiro lugar. E quando buscamos de fato os interesses do reino de Deus em primeiro lugar, nós evangelizamos mais, nós comunicamos mais o evangelho aos perdidos, para que eles tenham uma oportunidade de salvação, de redenção, como um dia nós felizmente tivemos quando alguém pregou para nós. O Espírito Santo iluminou nosso entendimento e nós entendemos de que de fato não existe um outro caminho a ser seguido. O caminho é Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele nos conduzirá às mansões celestiais ou à presença de Deus. Então, meus amados irmãos, nos ocupando e até priorizando as coisas do reino, certamente com esta atitude, nós vamos ser mais blindados de toda a ação do inimigo. Porque com isso, como nós falamos anteriormente, não estaremos dando brecha a ele, oportunidade para que ele venha agir em nós. Então, Deus, em primeiro lugar, nos ensina Jesus. Em sexto lugar, a Bíblia nos ensina, também está lá em Efésios, capítulo 6, de 10 a 18, de que devemos nos equipar com toda a armadura de Deus. Com toda a armadura de Deus. Vamos lá em Efésios. Efésios capítulo 6, de 10 a 18. Então Paulo, ele nos fala dessa armadura que está à nossa disposição e que nós, na condição de verdadeiros soldados de Cristo, devemos tomar posse dela. E tomando posse dela, certamente o inimigo, mesmo nos atacando de forma cruel e violenta, não vai tirar qualquer vantagem sobre nós. Então Paulo diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós falamos anteriormente que a nossa suficiência vem de Deus, né? E aqui Paulo diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí continua dizendo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de terdes vencido a tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Então, aqui, a primeira armadura é a verdade, que é a couraça da justiça. Paulo diz, um outro instrumento no verso 15, calçai os pés com a preparação do Evangelho. No verso 16, Paulo continua dizendo, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E como o inimigo tem lançado dardos, setas, muitas vezes certeiras,
com o objetivo de atingir ao povo de Deus, para levar esse povo à queda, como tem, infelizmente, levado alguns à queda espiritual. Mas o apóstolo Paulo nos diz aqui que o escudo da fé, ele pode, de fato, apagar todos esses dardos, todas essas setas certeiras do inimigo das nossas almas. No verso 17, ele continua dizendo: tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E como a palavra de Deus é importante. Ele usou a palavra de Deus para fazer pecar o Filho de Deus, mas o Filho de Deus usou esta mesma palavra, repreendendo a ele, dizendo: também está escrito. Então a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é poderosa, ela é apta para discernir os pensamentos, nos diz o escritor da carta aos Hebreus. Ela é apta, segundo Paulo também a Timóteo, para nos instruir, para nos orientar, para nos corrigir, para nos edificar e promover o nosso crescimento espiritual. E usando essa palavra, sem dúvida alguma, vamos crescer espiritualmente e assim ter condições de que, com a graça e o poder de Deus, vencemos a todas as investidas do vil tentador. Então, aí ele continua dizendo: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então está aqui, meus amados irmãos, a armadura que Deus deixa à nossa disposição, a fim de que, tomando posse dela, possamos enfrentar as investidas do vil tentador e sermos diante dele, como foi o Filho de Deus também vitorioso. E em Cristo, nós de fato somos mais que vencedores. E Ele quer que nós usemos a sua palavra, porque só com esta palavra, que é poderosa, vamos de fato vencê-lo diante das investidas dele a nós. Mas eu gostaria de finalizar ainda a nossa reflexão na manhã de hoje, falando de uma outra forma de sermos blindados contra toda a ação do inimigo, que é fazendo uso dos devidos meios de graça. O que são meios de graça? São meios através dos quais nós somos abençoados de uma forma muito especial por Deus. Quais são esses meios de graça? A oração que nós citamos é um poderoso meio de graça. Vigiando em todo o tempo, através da oração, nos fortalecemos. A leitura da palavra, todos os dias. Lá no Salmo 1, o salmista diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, a sua alegria, o seu contentamento está na lei do Senhor, na palavra de Deus. E nessa palavra ele medita de dia e de noite. Nesta palavra ele medita de dia e de noite. E lá no Salmo 119, que nós não sabemos se é do mesmo autor, ele diz assim também: a tua palavra é a minha meditação todo dia. É a minha meditação todo dia. Um outro meio de graça, meus irmãos, que a teologia nos ensina, através do qual somos abençoados e fortalecidos por Deus, é a posse dos sacramentos. Nós temos 2 sacramentos, não é verdade? A Igreja Romana tem 7 sacramentos. Nós temos apenas 2, porque nos pautamos por aquilo que a palavra nos ensina, e a palavra nos ensina que devemos ter apenas 2. O primeiro é o batismo com água, que é a marca de Cristo em nós.
Uma vez convertidos a Jesus, devemos receber a marca de Cristo, o batismo, como o próprio Cristo também recebeu. E todo convertido sente a necessidade disso. E a confirmação disso, que é a participação nossa na Eucaristia ou na ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um poderoso meio de graça. E o crente, quando ele negligencia isso, não participando desse meio de graça, ele acaba se tornando um crente fraco na fé. E com isso pode ser uma vítima fácil e até fatal do vil tentador. Então a participação nos meios de graça é uma coisa também importantíssima para quem de fato quer crescer espiritualmente e estar no centro da vontade de Deus. Mas um outro meio de graça que vai nos dar bastante força também é os nossos exercícios espirituais em casa e também no templo, na casa do Senhor. A participação assídua nos trabalhos do Senhor. O crente, quando ele se torna um crente domingueiro, a vida espiritual dele, quem sabe, poderá estar uma vida espiritual a desejar, fraca. Porque a nossa participação nos cultos, ela serve de alento espiritual para a nossa alma, combustível para a nossa alma. Todas as vezes que nós viemos à casa do Senhor, aqui louvamos o nome dEle, oramos a Ele, ouvimos mensagens, estudos com base na palavra dEle, nós nos fortalecemos espiritualmente. Então há necessidade do crente estar sempre aqui, em todas as oportunidades de culto que Deus tem dado à sua igreja. Lá em Montanha nós temos os nossos cultos doutrinários, de estudo bíblico todas as quartas, temos as nossas reuniões de oração, acredito que aqui também seja assim, não é isso, reverendo Tiago? Só nas quartas, Temos também às vezes cultos nos lares, Nós temos uma escola dominical que tem o objetivo principal de nos fazer crescer na graça e no conhecimento do Senhor. E todo crente, membro da igreja, deve ser um aluno de escola dominical. Eu, por exemplo, olho com muita tristeza para alguns membros da nossa igreja e não os vejo aos domingos nas escolas dominicais. E a gente não tem um termômetro, é verdade, para medir a espiritualidade das pessoas, mas a gente fica como que com o pé atrás com respeito a esses crentes. Como é que está o irmão fulano de tal espiritualmente? Será que está bem? Não tem vindo às escolas dominicais? Simplesmente se limita a vir à igreja nos cultos de domingo à noite? Como está a vida desse irmão? Então é um meio de graça especial que Deus nos dá, a participação nos cultos, em todas as oportunidades de cultos que as nossas igrejas têm. Conclusão, o apóstolo Paulo nos diz aqui: nem deis lugar ao diabo. Alguém disse o seguinte, que o diabo, ele usa uma cunha, e se você der uma brechazinha, ele coloca aquela cunha ali e vai batendo, até causar um mal irreparável na vida do crente. Então não podemos dar lugar ao diabo, não podemos dar brecha ao diabo, devemos nos sujeitar a Deus e resistir a Ele, claro, firmes na fé, mesmo enfrentando as lutas, as provações, as dificuldades e até perseguições, como enfrentaram os crentes para os quais o apóstolo Paulo escreveu em sua época.
Naquela época, ser crente não era cômodo como é hoje para nós aqui no Brasil, que inclusive temos toda uma proteção da lei para expressarmos a nossa fé. Aqui no templo, ali na rua, numa praça, em qualquer lugar. Podemos evangelizar as pessoas andando pelas ruas, livremente. E ninguém vai ter como nos molestar por isso. A nossa Constituição nos dá a liberdade de culto e nos dá a liberdade de pregarmos o Evangelho. Mas, na época em que Paulo escreveu a carta aos Efésios, havia uma perseguição atroz e cruel ao povo de Deus. Aquela perseguição que começou lá em Jerusalém, ela continuou até o 4º século, de forma ferrenha. O inimigo usou os próprios judeus para perseguir os cristãos. Usou o paganismo, as autoridades de Roma também para perseguir os cristãos. Até o 4º século, ser cristão era uma prova de fé muito grande. Cristãos foram atirados em fogueiras para ser queimados pelas labaredas de fogo. Cristãos foram jogados no Coliseu de Roma para serem devorados por feras famintas. Cristãos foram crucificados. Cristãos foram mortos de outras formas também cruéis, que o inimigo usou para intimidar o povo de Deus. No entanto, a obra de Deus crescia cada vez mais no mundo. E um dos historiadores da igreja diz que o sangue dos mártires foi a semente da igreja. Por mais que o inimigo usava os seus agentes no mundo para perseguir o povo de Deus, mas essa igreja crescia a passos largos. No 4º século, o imperador Constantino se converteu. Alguém acha que se converteu por uma questão de conveniência? Aquela coisa de que se você não pode contra o seu inimigo, alia-se a ele. Então ele teria se aliado ao cristianismo e oficializou o cristianismo como a religião do Império Romano. E cessou toda a perseguição aos cristãos. Mas até o 4º século, ser cristão era uma prova de fé muito grande. Deus hoje nos dá a liberdade de expressarmos a nossa fé, de vivermos um cristianismo autêntico. Que nós, como servos de Deus, possamos resistir ao diabo e nos sujeitar a Deus, para que a sua vontade se cumpra em nós, como igreja do Senhor Jesus. Que esta igreja aniversariante continue sendo esta igreja que tem resistido ao diabo e que tem se sujeitado a Deus. Prova disso é que as suas bênçãos têm sido reais sobre ela. O relato histórico feito pelo pastor nos mostra isso. Deus tem abençoado a sua obra aqui. E a nossa oração, o nosso desejo sincero é que Deus continue abençoando, como tem de fato abençoado, para que ela esteja sempre no centro da vontade de Deus, fazendo todo o seu querer, toda a sua vontade, dando um testemunho através do seu exemplo de vida cristã e pregando o Evangelho para a conversão de outras pessoas. Ao longo desses 19 anos, certamente muitas almas tiveram a oportunidade de conhecer a graça de Cristo, o amor de Deus, através do testemunho dessa igreja, sem dúvida alguma. Então que Deus continue usando e operando e fazendo dela um instrumento nas suas mãos
para o cumprimento de toda a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que Ele assim possa abençoar a todos. Amém.